Espírito. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa do projeto. Pelo que você falou, é o 6º encontro, né? Que sejam aí no mínimo 600, para começar a conversar. Muito bem, então vamos ser objetivos. Você está tratando da transição planetária. Agora, qual é o seu objetivo ao abordar esse tema que é considerado assim, recorrente na doutrina espírita e corriqueiro? O que você acha? Por que você vai abordar esse tema assim? Nosso objetivo, Rocha, é conversar sobre transição planetária, entendendo os conceitos citados nas obras básicas, nas obras fundamentais da doutrina espírita. A gente vai perceber uma abordagem, de uma forma geral, no movimento espírita, que pende um pouco para o misticismo, pende um pouco para visões catastróficas, como se de repente muitas catástrofes fossem começar a acontecer e muita gente vai ter que desencarnar. Isso não tem fundamento nas obras fundamentais da doutrina espírita. Kardec já nos disse na obra Gênesis, no capítulo 18, que esse movimento é gradativo e uma geração não percebe o progresso da geração anterior. Vai dizer que uma geração aparece, a outra desaparece naturalmente. Então esse movimento, ele é natural. A cada geração, espíritos mais maduros vão encarnando para conduzir aqueles grupos, aquelas populações, às vezes aquelas nações. Então o nosso objetivo é conversar sobre transição, né? Esse tema tão citado no movimento espírita, mas focando aquilo que Kardec nos trouxe nas obras fundamentais da doutrina espírita. Porque o que vem a ser a transição planetária? Se a gente for lembrar do que Kardec nos traz no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele deu o nome de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele vai dizer que ali, segundo os ensinos dos espíritos superiores, todos os planetas do universo podem ser divididos em 5 categorias: os mundos primitivos, os de expiação e provas, os de regeneração ou regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. E vai dizer, Santo Agostinho, lá nas instruções dos Espíritos, textualmente ele diz assim: esse planeta já chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatória mudar-se-á para planeta regenerador. Essa comunicação foi dada em Paris, 1862. Então nós vamos perceber que, além de nos dizer que o movimento de transformação já tinha acontecido, ele coloca uma data. Em 1862, o movimento de transformação já tinha começado. Agora, às vezes nós não percebemos que essa não é a primeira e nem vai ser a última transição. Porque a transição é o quê? Uma fase de adaptação a uma nova etapa evolutiva. Do mesmo jeito que nós estamos simbolicamente com um pé no mundo de expiação e provas e o outro já no mundo de regeneração, e Kardec vai dizer isso na Gênesis, e quando você está abandonando um período, você já está visualizando o outro, em determinado ponto os períodos se misturam. Também houve uma transição quando nós deixamos de figurar entre os mundos primitivos e passamos a ser mundos de expiação e provas. Também houve uma transição, também houve uma fase de adaptação. Assim como vai haver uma nova adaptação lá na frente, quando deixarmos os mundos de regeneração e nos tornarmos mundos felizes, né, do 3º para o 4º estágio, e quando passarmos aos mundos felizes para os mundos celestes, do 4º para o 5º estágio, uma nova fase de adaptação. Essa é a sabedoria de Deus, dando oportunidade para que nós nos adaptemos a essa nova fase. Só que essa transição pela qual nós estamos passando agora, ela tem uma importância fundamental, porque nós estamos deixando a era da matéria, que é as 2 primeiras fases, né, o mundo primitivo e o mundo de expiação e provas, e nos aproximando da era do Espírito. Então essa transição, ela tem uma importância mais profunda, justamente porque, além de ser transição de fase, ela é uma transição de períodos um pouco maiores. Nós estamos saindo de uma fase totalmente material, que é as 2 primeiras etapas, e tendendo para uma fase bem mais material. Tanto que Chico Xavier dá uma série de entrevistas, uma série de textos que foram compilados por J. Herculano Pires num livro chamado Na Era do Espírito. Nós estamos adentrando a Era do Espírito Imortal. Então essa transição tem uma importância capital, mas não é a primeira e nem vai ser a última. Nós temos que entender esse movimento. Toda troca de fases
tem uma etapa onde as pessoas são convidadas a se adaptar. A transição é essa fase de adaptação, quando nós estamos deixando uma etapa e indo para outra. No caso, deixando os mundos de expiação e provas e já caminhando a passos largos para o mundo de regeneração. Nós vamos perceber que existem espíritos encarnados na Terra cujo coração já está nos mundos de regeneração há muito tempo. São eles que estão nos guiando. Se nós podemos dizer simbolicamente que Jesus é o diretor da escola, os professores dessa escola nunca deixaram de estar conosco. Então são espíritos cujo coração já se adiantou, já são corações regenerados. Muitos deles, até o coração, no mundo sentimental, já não está nem no mundo de regeneração, já está nos mundos felizes. São espíritos bem mais maduros e que nos guiam nesse movimento. Mas o importante é entendermos que a transição é um momento de adaptação, quando nós ainda estamos numa fase, mas já vislumbrando a outra, e nós vamos nos adaptando a essa nova realidade, quando entendemos quais os objetivos. Então, André, agora vamos a outra questão. Há alguma informação sobre ela, a transição planetária, na codificação, está sendo esquecida ou ignorada? Eu acho que percebo uma informação ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós espíritos precisamos focar com mais atenção. Ali nos é dito, por Santo Agostinho inclusive, que à medida que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos progridem materialmente. Então nós vamos perceber por essa informação que a progressão do mundo é, na verdade, direcionada pela progressão dos seus habitantes. E o que está acontecendo? Nós vamos perceber que as pessoas estão preocupadas com a transição do planeta e estão se esquecendo dessa informação. O que guia a transição do planeta é o progresso dos seus habitantes, porque não tem como você falar em transição planetária sem citar a lei do progresso. Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais, uma das últimas leis é a chamada lei do progresso. Não tem como você falar de transição, fazer uma abordagem segura sobre transição, sem falar sobre lei de progresso, que é a lei que regulamenta a nossa progressão, nossa caminhada em direção a Deus. Nós não entendemos esse movimento, mesmo com essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, de que o planeta progride à medida que os seus habitantes progridem. Então nós estamos preocupados com a transição do planeta e esquecendo de progredir nós mesmos, esquecendo de trazer o reino de Deus para dentro de nós. Então nós estamos preocupados com o mundo de regeneração que está para chegar, citam até algumas datas, particularmente Kardec nos recomenda não confiar muito em data, porque não tem como você planejar ao pé da letra, um dia ou outro. Mas o importante é entendermos que o mundo progride conforme os seus habitantes progridem. Então não adianta eu ficar preocupado com o mundo de regeneração se eu não regenerar o meu coração, porque o reino de Deus não é fora, o reino de Deus é dentro de nós. Então nós precisamos entender esse movimento e regenerar a nós mesmos. A hora que a grande maioria dos habitantes do planeta estiverem em paz consigo mesmos e praticando a lei de Deus, o planeta vai se tornar naturalmente um mundo de regeneração. Talvez até mais à frente, talvez não, com certeza mais à frente, quando 100% dos habitantes do planeta estiverem em paz consigo mesmo, em paz com a sua consciência, aí nós já vamos estar saindo dos mundos de regeneração e tendendo para os mundos felizes. Nós vamos ter, na bibliografia espírita, principalmente nesses casos mais práticos, na obra extraordinária de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ter exemplos de espíritos, como nós falamos há alguns minutos, que regeneraram o seu coração. Então eles não ficam esperando as coisas acontecerem e nem focados, como nós fazemos, nos lugares onde nós estamos. Nós vamos nos lembrar do caso do ministro Clarencio, no livro e no filme Nosso Lar, quando ele vai nos ensinar, através do exemplo, da prática, que esses espíritos conseguem ir, por exemplo, às zonas umbralinas, levando a paz que eles conquistaram para aquele lugar. Se nós nos lembrarmos do filme Nosso Lar e como reflexo do livro, ou como reflexo do livro, nós vamos nos lembrar que quando a equipe socorrista socorre o espírito André Luiz nas zonas umbralinas, em determinado momento, o ministro Clarencio se afasta da equipe socorrista, deixa os dois maqueiros segurando André Luiz,
vai até o meio dos irmãos que ali habitam e oferece a mão. Aí eu fico pensando assim, como que um espírito desse nível consegue se afastar da equipe e até esses espíritos sofredores oferecer ajuda sem correr risco de ser capturado? Então nós vamos perceber que Clarencio é um espírito cujo coração se regenerou. Então ele vai às zonas umbralinas e leva a sua luminosidade, leva o seu amor, leva a sua paz àqueles lugares. A maioria de nós, se desdobrar durante a noite de hoje para trabalhar com as equipes socorristas nas zonas umbralinas, seria muito útil a gente não se afastar da equipe socorrista. A gente corre riscos. Ele se afastou, foi lá, ofereceu a mão, voltou, ninguém aceitou a ajuda. Por quê? Porque ele levou a paz que ele tinha até aquelas zonas difíceis. Enquanto a maioria de nós ainda faz um movimento de estar buscando a paz em determinados lugares. Olha, eu preciso ir à casa espírita hoje. Eu não estou bem, eu preciso daquela energia, eu preciso daquela paz, eu preciso de um passe. E nós vamos entender que quem tem o reino de Deus dentro de si, não busca, leva, oferta. E quando nós nos propomos a levar, acontece o movimento ideal, que é o de troca. Eu ofereço o pouco que eu tenho e absorvo muito que o todo tem. Então eu acho essa informação do Evangelho muito interessante. Nós estamos preocupados com a transição do planeta. Só que na verdade a transição do planeta, ela acompanha a transição dos seus habitantes. Aí nós vamos entender por que nós ainda não encontramos cura para determinadas doenças, por que nós ainda não encontramos solução para determinados problemas sociais. Tudo isso é o quê? É falta de mérito e ao mesmo tempo de entendimento daqueles que conduzem as coletividades. O dia em que nós nos preocuparmos verdadeiramente com o progresso da humanidade, com o bem do próximo, a coisa muda. Por enquanto a gente está buscando só o próprio bem. Então olha quantos exemplos na obra de Kardec nós vamos encontrar para tratar esse assunto, transição planetária, de forma madura, de forma não catastrófica, né? De uma forma equilibrada, com informações seguras, e entendendo que a transição planetária, ela tem um coordenador, ela tem um diretor, que na verdade não é um diretor só da transição, é diretor de todo o planeta, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, como Messias para os judeus, como para nós espíritas, o governador espiritual do planeta, ele coordena o movimento de transição planetária. Então tudo está planejado. E Emmanuel chega a dizer no livro A Caminho da Luz que haveria uma terceira reunião dos espíritos crísticos, né, dos anjos tutelares do sistema solar, para coordenar essa fase de troca, essa fase de adaptação, quando nós deixaríamos os mundos mais atrasados, né, no caso, o mundo de expiação e provas, e caminharíamos para o mundo de regeneração. Então nós vamos perceber que se, sei lá, 8, 10 Cristos se reuniram para planejar essa transição, não é possível que vai ter tanta catástrofe assim. E a destruição, como Kardec nos ensina também no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, ela vai acontecer, mas num ritmo certo, dentro dos seus limites. E já que nós pensamos tanto em destruição, infelizmente a visão da transição é tão catastrófica, nós podemos abordar um pedacinho da lei de destruição para entender que os próprios Espíritos usam no mínimo duas perguntas que Kardec fez, a 728 e a 783. Eles vão falar que o que nós chamamos de destruição, eles chamam de transformação. Eles usaram o termo destruição porque escreveram para nós que quando o fato ocorre, o que nós enxergamos? Só destruição. Eles dizem que o objetivo não é destruir, o objetivo é transformar. E pensando nisso, à luz da transição planetária, é só nós pensarmos o seguinte: quantos conceitos estão sendo desconstruídos? Porque para que eu possa aprender um conceito novo, eu preciso desconstruir o conceito que eu tinha. Senão eu não consigo conviver com dois conceitos. A pessoa que tenta conviver com dois conflitos, ela entra em conflito. Quantos conceitos, quantas crenças estão sendo desconstruídas? Porque o termo destruído é um pouco pesado, né? Então vamos usar uma coisa mais simples, mais agradável. Quantos conceitos estão sendo desconstruídos para que nós possamos, com o conhecimento espírita, reconstruir os melhorados? É a transição pessoal. Então a gente precisa pensar, qual é a nossa contribuição na transição planetária?
Às vezes nós estamos tão preocupados com a transição do planeta que esquecemos de atuar na nossa transição e no nosso raio de ação. Esse conceito do raio de ação ele é muito importante. Nós estamos preocupados com a transição do planeta e esquecemos que tem um trabalhador extraordinário cuidando disso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós esquecemos de cuidar da nossa transição pessoal. Como Paulo nos diz em uma das suas cartas, né? Nós esquecemos de desconstruir o homem velho para reconstruir a nós mesmos no conceito do homem novo. Então a gente está preocupado com a transição do planeta e esquece que o máximo que eu posso fazer para a transição planetária é fazer a minha parte bem feita. Dentro do meu raio de ação, na minha vida pessoal, social, familiar, profissional, eu dar o máximo de mim. E aí, se cada um agir dentro do seu raio de ação, a transição planetária transcorre suavemente e normalmente. Mas qual é o conceito aí? Infelizmente, equivocado por falta do estudo da obra de Kardec. Primeiro, nós estamos preocupados com a transição do planeta. A transição do planeta não está no nosso raio de ação. Eu posso contribuir, mas não posso agir de forma direta. E segundo, o progresso do planeta ocorre conforme o progresso dos seus habitantes. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso progresso para que isso transcorra naturalmente. Estamos fadados à perfeição. E aí esse aspecto que você tocou vai de encontro com a colocação que o Emmanuel fala que salvar-se, né? Eu falo que é salvação. Não é salvar-se, ele fala transformar-se, é purificar-se, isso dói. Você tocou num assunto extraordinário agora, porque nós encontramos o termo salvação na Bíblia o tempo todo. Você sabe o que significa salvação na Bíblia? Um animal se desprendia do rebanho e, por exemplo, caía no brejo. O que o pastor faz? Vai lá, desatola, traz de volta para o rebanho. Para os judeus salvar é isso. Mas qual é o problema aí, Rocha? Você concorda que o animalzinho, por ser irracional, ele pode se desviar e ir para o brejo de novo? Então o conceito de salvar-se é, na verdade, para nós espíritas, é o conceito de iluminar-se, de saber o que fazer para que eu possa desviar o mínimo possível. É o conceito de iluminar-se para que eu possa me desgarrar do rebanho o tempo todo. E os assuntos vão se encaixando, né? A gente encontra muito em reunião mediúnica espíritos que dizem assim: eu não tenho mais jeito, Deus já me abandonou. Então, já que nós estamos falando em salvar-se, em rebanho, em pastor, lembremos-nos de Jesus que disse que do rebanho que o Pai lhe confiou, nenhuma ovelha se perderia. Não existem ovelhas perdidas, existem ovelhas desgarradas. E nós, como espíritos já um pouco instruídos, nós temos a obrigação de ofertar o pouquinho que a gente sabe para que esses espíritos voltem para o rebanho. E essa iniciativa de vocês, de fazer essas entrevistas, de fazer esses bate-papos, de postar isso no YouTube, jogar na internet para quem quiser acessar, é uma contribuição extraordinária nesse movimento de ofertar luz para que as pessoas possam iluminar-se. Vocês estão de parabéns por esse projeto. Ok. Agradecemos a tua participação, o seu sacrifício, né? O esforço de deslocar de Severina para cá, que você tem uma agenda muito grande, então nós agradecemos de coração e você, por favor, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer o Wilson que veio com a gente, agradecer a oportunidade de abraçá-los, né, de rever amigos e de poder ofertar um pouquinho que a gente tem. Mas se cada um jogar a sua sementinha, o campo floresce. Obrigado de coração. Ok.